Uma mãe viúva com 3 filhas viu um milionário deixar um cobertor impecável em um beco. Quando ela foi pegar o cobertor para suas filhas, ficou desesperada com o que viu. Algo estava se mexendo dentro. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O barulho do vento cortava as paredes de concreto nuas como uma navalha. Era 1 da manhã quando Isadora dobrou a esquina do beco mais escuro da Vila Nova Esperança, arrastando o carrinho de compras velho com uma das rodas travadas. As mãos já não sentiam o frio. Estavam endurecidas demais pelas noites anteriores. O que ainda sentia era o peso da fome, o peso do medo, o peso de voltar de mãos vazias para 3 filhas dormindo embaixo de cobertores furados. Ela parou. O cobertor ali, no chão, destoava do cenário. Era limpo, branco, sem poeira, sem sujeira, sem rasgos. Quase brilhava sob a luz amarela do poste queimado. Isadora franziu o senho. Isso não fazia sentido. Nenhum morador de rua deixaria um cobertor em tão bom estado largado assim. Ela deu 2 passos à frente, o carrinho chiou atrás dela. 1 passo mais perto. A ponta da manta se moveu levemente, como se alguém tivesse respirado ali dentro. Seu coração disparou. Agachou-se devagar. Não sabia se encontraria um animal ferido, um corpo ou algo ainda pior. Mas quando puxou a ponta do tecido, com dedos trêmulos e o estômago revirando, ela viu um bebê, encolhido, nu, envolto apenas na manta. Os olhos abertos, olhos grandes, pretos, profundos como um poço sem fundo. E o mais assustador, ele não chorava. Estava acordado, mas em completo silêncio. Isadora recuou instintivamente. Por um segundo achou que ele estivesse morto. Meu Deus! Ela estendeu a mão e tocou a bochecha da criança. Quente, viva. Mas por que não chorava? Ela olhou ao redor. O beco estava deserto. Nenhum som além do vento, nenhum passo, nenhuma sombra. A única alma ali era aquele bebê que parecia ter sido esquecido pelo mundo inteiro. Segurou-o no colo. Ele não resistiu. Também não se aninhou. Ficou apenas ali, mudo. Ela sabia o que aquilo significava. O bebê não havia sido apenas abandonado. Ele estava em choque. 10 minutos depois, Isadora empurrou a porta de casa com o ombro. O puxadinho onde vivia era úmido e apertado. Camila e Lívia dormiam agarradas uma à outra no colchão dobrado no chão. Renata, a mais velha, deitava na parte de cimento exposta, com o casaco de lã como travesseiro. Quando a filha ouviu o som da porta, ergueu-se de supetão. "Mãe!" sussurrou. "Tá tudo bem?" Isadora não respondeu de imediato. Tinha Lucas. Ela já havia lhe dado um nome no caminho. Envolto no cobertor contra o peito. O menino não dormia, não chorava, apenas observava. Renata acendeu a lanterna do celular e iluminou o bebê. O choque foi imediato. "Quem é esse?" "Eu encontrei, no beco da travessa. Deixaram ele sozinho." A voz de Isadora falhou. "Você pegou um bebê da rua, mãe? Meu Deus, isso pode ser crime. E se acharem que foi a gente que... Ele ia morrer lá." Cortou firme. Estava gelado, não tinha mais ninguém e ele não emite um som, nada. Tá como vazio. Renata se calou, olhando fixamente para o bebê. E agora? Silêncio. Era a pergunta que ninguém sabia responder. O relógio marcava 3h12 quando o primeiro som saiu da boca de Lucas. Mas não foi choro. Foi um ruído seco, como um engasgo abafado. Isadora correu até ele, pensando que estava sufocando. Mas não. Estava tentando vocalizar algo, um som que não conseguia sair direito. Ela o acolheu nos braços. O corpo do menino tremia. Seus olhos pareciam implorar por algo que ele mesmo não sabia explicar. "Tá tudo bem. Você tá seguro agora?" sussurrou. Era a primeira promessa que Isadora fazia a alguém desde que o marido morrera. Na manhã seguinte, a tensão entre as filhas era visível.
Não podemos simplesmente agir como se fosse normal, mãe. A polícia pode aparecer, podem tirar ele da gente, podem tirar a gente de você. Renata tentava ser racional, mas o medo se infiltrava por baixo da lógica. Isadora ouviu tudo em silêncio. Preparava água quente em uma panela velha para tentar limpar Lucas. O menino, ainda em silêncio, observava cada movimento dela. Ele não tem para onde ir, respondeu. E eu não tenho como deixar ele ir. Na segunda noite, Renata se aproximou com uma descoberta. Mãe, eu achei isso, disse, mostrando a pulseira plástica quase imperceptível no tornozelo de Lucas. Havia um número de identificação. Isso é de hospital, não é? É, e olha isso. Ela virou a pulseira. HPR privado, UTI, 3/12. Isadora ficou sem ar. Ele veio de um hospital particular? Renata assentiu. E isso não faz o menor sentido. Bebês de hospital particular não aparecem sozinhos em um beco. Alguém muito importante mandou isso acontecer, e eu vou descobrir quem foi. Às 11 horas daquela noite, no canto mais escuro da casa, Isadora olhou para Lucas, que dormia finalmente com um suspiro curto. Pela primeira vez, ele parecia descansar. Mas dentro dela, o barulho apenas crescia. Quem era o menino? E quem era o monstro que o colocou naquele beco? Ela não sabia, mas estava prestes a mexer com gente que faria de tudo para manter o silêncio. E Lucas era a chave de algo muito maior. Lucas acordou com os olhos abertos, mas sem emitir nenhum som. Era como se sua garganta tivesse sido lacrada por dentro. Nem um murmúrio, nem um choro, nem uma risada. Apenas aquele olhar profundo que parecia absorver tudo ao redor, como se o mundo fosse novo, mas ao mesmo tempo já conhecido e temido. Lívia, com seus 6 anos e sua ternura inquieta, foi a primeira a tentar atravessar o muro invisível que cercava o menino. Oi, eu sou a Lívia. Você é o Lucas? Disse com o rostinho colado ao do bebê enrolado na manta. Lucas não reagiu. Ela se aproximou mais. Tocou de leve o bracinho dele. Quer brincar comigo? Nada. Lívia murchou um pouco, mas não desistiu. Pegou um bichinho de pelúcia velho, com um olho costurado e a orelha torta, e o estendeu para Lucas. Ele não pegou. Mas pela primeira vez, seus olhos se moveram. Ele olhou para o brinquedo. Isadora, de longe, observava. Seu coração apertava com cada tentativa frustrada de conexão. Lucas parecia trancado dentro do próprio corpo. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão. Eu vou levá-lo a um posto de saúde, disse enquanto Renata passava uma blusa puída pela cabeça. Mãe, se você fizer isso, vai chamar atenção. E se perguntarem de onde ele veio? Eu não posso fingir que ele é só mais uma criança. Tem algo errado com ele. Ele não fala, não emite som. Ele precisa de ajuda, Renata. Renata olhou para o bebê. Estava deitado no chão sobre um pedaço de colchonete, olhando fixamente para o teto. E se a ajuda que ele precisa for justamente o que querem evitar que ele tenha? Isadora hesitou. Mas o instinto materno falou mais alto. A gente vai ser discreto. O posto de saúde da comunidade ficava a 20 minutos de caminhada. Era pequeno, abafado, com paredes mofadas e cheiro constante de álcool vencido. Isadora entrou com Lucas nos braços e foi direto ao balcão de triagem. A atendente, uma mulher de expressão cansada, ergueu os olhos da ficha. Nome da criança? Lucas. Mas a data de nascimento? Eu não sei. Ele foi encontrado há 2 dias. A mulher arqueou a sobrancelha. Encontrado? Sim, ele estava abandonado num beco. A atendente suspirou, claramente entrando em modo automático. Documentos? Não tenho. Nem dele, nem meus. Sou Isadora, mãe de 3 filhas, cuidando dele desde que achei. Ele não emite sons, não chora, não ri, não vocaliza nada. E eu tô preocupada. A mulher se levantou. Espera um minuto. Ela saiu por uma porta lateral.
Minutos depois, retornou com uma médica jovem de jaleco limpo demais para aquele ambiente. Pode me acompanhar, senhora Isadora? A sala de consulta era pequena. A médica se apresentava como doutora Carla. Então você encontrou o bebê há 2 dias? Isadora assentiu. Ele não fala, não chora, não emite som algum. Olha, reage, mas é como se a voz dele tivesse sido arrancada. Doutora Carla examinou Lucas com cuidado. Ouviu o coração, olhou seus olhos. Tentou provocar algum choro com toques mais firmes. Nada. O que você está me descrevendo é um caso de mutismo reativo, disse enquanto anotava. Trauma extremo. Situações de abandono podem causar isso em bebês. Ele está em silêncio como uma forma de sobrevivência. Ele vai voltar a falar. Talvez, talvez não. Depende de como ele vai reagir ao ambiente. Estímulo emocional seguro, acolhimento, isso pode levar semanas, meses, anos. Mas ele precisa ser visto por um neurologista, por um fonoaudiólogo, por um psicólogo. Eu não tenho dinheiro para isso. A médica fechou a ficha devagar. Eu vou te dar um encaminhamento, mas aviso logo, sem documentos, sem CPF, sem certidão, eles não vão atender. E se você insistir, pode acabar atraindo a atenção da assistência social. Isadora engoliu em seco. Entendi. Ao voltar para casa, ela encontrou Renata sentada no chão com um caderno velho no colo. Estava desenhando uma espécie de linha do tempo. Tô tentando entender quem era a mãe do Lucas, ou quem poderia ser, disse a filha antes que Isadora perguntasse. Alguém o teve, em algum lugar, e alguém o deixou ali, limpo, com cobertor bom, sem sinal de violência. Isso tem dedo de gente rica, mãe. Tem coisa encoberta nisso. Isadora se sentou no colchão. A médica falou que ele está assim por trauma, que parou de vocalizar porque ficou com medo do mundo. É tipo um silêncio de proteção. Renata parou. Então a gente vai precisar fazer barulho por ele. As dificuldades começaram a aparecer já no 3º dia. Lucas não dormia direito à noite. Tinha espasmos de madrugada. Gritava em silêncio. O corpo tremia, a boca abria, mas nenhum som saía. Isadora acordava de hora em hora para acalmá-lo. Camila teve uma crise de ciúmes. Agora só fala com o Lucas. E a gente? Lívia tentou consolar a irmã. Ele é pequeno, precisa mais da mamãe. Eu também sou pequeno. O ambiente começava a ficar tenso. A comida já não dava. O leite estava acabando. As doações da ONG local não incluíam fórmula infantil. Isadora tentou amamentar Lucas por reflexo, mas seu leite havia secado anos antes. Ele rejeitou qualquer tentativa com colher. Parecia só aceitar mamadeiras, como se já estivesse habituado a elas. Renata improvisou uma, usando uma garrafa com tampa furada. Lucas aceitou. Em uma noite particularmente gelada, enquanto as filhas dormiam e Lucas descansava no colo de Isadora, ela se pegou olhando fixamente para ele. O que fizeram com você, meu filho? Não esperava resposta. Mas naquele instante, Lucas levantou o olhar, encarou-a e pela primeira vez estendeu a mão. Isadora deixou a lágrima escorrer. Era o primeiro gesto espontâneo que ele fazia desde que fora encontrado. Tá tudo bem. Você tá aqui agora. Na semana seguinte o tempo fechou, literalmente. Chuva intensa, goteiras no teto, energia cortada. Isadora tentou aquecer água no fogão a lenha improvisado. Renata saiu em busca de ajuda, voltando com uma sacola de alimentos doados por uma mulher da igreja local. Disse que ouviu falar do bebê que não chora. Como? As histórias andam, mãe, sempre andam. Isadora sentiu um arrepio. Se a comunidade já sabia, talvez outras pessoas soubessem também, inclusive quem o abandonou. Certa tarde, Renata chegou da escola com uma expressão preocupada. Mãe, acho que alguém está perguntando da gente. Como assim? Um cara parou na porta da escola. Mostrou uma foto minha pro vigia. Perguntou se eu era sua filha. Ele não quis dizer quem era. Isadora sentiu o estômago despencar, olhou para Lucas, ainda mudo.
mas mais alerta, como se sentisse tudo. Naquela noite, a casa trancou janelas e fechaduras improvisadas. O mundo lá fora começava a se mover. E o silêncio de Lucas, agora, parecia estar gritando por proteção. Renata lavava o rosto no balde de água fria, quando, de repente, algo pulsou em sua memória. A pulseira no tornozelo de Lucas. Tinha visto no primeiro dia, mas na correria, na urgência de salvar e acolher, ignorou o que aquilo poderia significar. Agora, com tudo o que sabiam, com o silêncio do bebê ainda ecoando na casa, aquilo ganhava um novo peso. HPR privado. Ela se sentou no chão, o coração acelerado. O nome do hospital, o número de registro, a data, tudo estava ali o tempo todo. "Mãe, posso usar o computador da escola?" perguntou, entrando rápido na sala. "Acho que preciso tentar uma coisa." "Vai, mas não fale com ninguém", respondeu Isadora com a voz tensa. "Eu sei." Renata chegou à escola no primeiro horário, os olhos vidrados em tudo ao redor. Assim que teve acesso ao laboratório de informática, correu para um computador antigo, ainda funcionando. Digitou no Google: Hospital Particular Neonatal São Paulo. O primeiro resultado era de um hospital de luxo na Zona Sul, referência em nascimentos de alto risco, com uma ala neonatal premiada. No site oficial, procurou por convênios, por áreas para profissionais da saúde. Na aba Consulta Interna de Registros, viu um campo de identificação por número. Digitou a sequência da pulseira. Erro, acesso restrito, frustração. Mas ela não desistiu. Rolou a página e encontrou um link. Notícias e premiações da equipe médica. Entre os destaques, uma matéria sobre uma médica premiada por atendimento a um caso emocionalmente complexo, de um parto em dezembro, com falecimento da mãe. Data da pulseira, 3 de dezembro. Renata prendeu a respiração. Naquela tarde, contou tudo para Isadora. É o mesmo hospital. A médica falou publicamente sobre um parto de risco em dezembro. A mãe morreu e o bebê sumiu. Você acha que é o Lucas? Mãe, faz sentido demais. Ele tem a pulseira. A data bate. O hospital é de luxo. Isso não foi acidente. Isadora ficou em silêncio. O rosto duro, mas o olhar era medo. Se isso for verdade, estamos lidando com gente poderosa. Sim. E se esconderam o nascimento, talvez tenham motivos maiores. Naquela noite, enquanto Lucas dormia encolhido no colchonete, Isadora se aproximou. Passou os dedos no cabelo fino dele. Um bebê tão pequeno e tão silencioso. Quem faria isso com você, meu anjo? Lucas se mexeu, mas continuou dormindo. 2 dias depois, Renata voltou ao computador. Dessa vez, com uma abordagem diferente. Buscou por registros de óbitos em dezembro. Vasculhou redes sociais, postagens de luto, blogs pequenos e então encontrou um post simples com poucos comentários. Hoje me despeço da minha prima Clara, jovem demais, morreu dando à luz. Disseram que o bebê não resistiu, que Deus a acolha. O coração de Renata disparou. A foto mostrava uma jovem de cerca de 20 e poucos anos, morena, sorridente, parecia alguém comum. Nos comentários, um chamou a atenção. Isso foi um erro. Ela não merecia morrer daquele jeito. Nem o que fizeram com o bebê. Renata clicou no perfil. Rafaela dos Santos Moura. Perfil fechado. Mas na bio, técnica de enfermagem. Google, pesquisa rápida. Ex-funcionária de hospital particular de luxo. Renata levou a descoberta para casa. Essa Rafaela pode saber tudo. E se ela for cúmplice? Ou testemunha? Isadora segurava Lucas no colo. Ele brincava com os dedos dela, ainda sem emitir som algum. Mas seus olhos pareciam entender. Manda uma mensagem, disse a mãe. Mas com cuidado. Renata criou uma conta anônima. Enviou. Oi, desculpa a invasão. Preciso falar com você sobre o bebê da Clara. A resposta veio horas depois. Quem é você? Como sabe disso? Ele está vivo. Eu estou com ele, mas precisamos conversar, por favor. Demorou. Me encontra amanhã. Só você. E não conte a ninguém.
Na manhã seguinte, a praça marcada estava quase vazia. Renata chegou antes da hora. Usava capuz e manteve a cabeça baixa. Rafaela era mais velha do que imaginava. Cabelos presos, moletom surrado, olhos fundos. É verdade? Ele está vivo? Renata assentiu, mostrou uma foto de Lucas no celular. Não fala, não chora, mas está bem, acolhido. Rafaela engoliu em seco. Eu tentei impedir, mas o pai dele é poderoso. Não quis assumir. Disse que a imagem dele não podia ser manchada. A Clara morreu no parto. Ele apareceu, mandou resolver, sumir com o bebê. Eu saí do hospital semanas depois. Quem é ele? Arthur. Arthur Soares. O mesmo que aparece em todas as capas de revista de negócios. Dono de tudo. Renata sentiu um frio na espinha. Ele mandou abandonar o próprio filho? Sim, como se fosse lixo, mas com discrição. Ele não queria risco. Um carro deixou o bebê. Escolheram um lugar que parecia abandono natural. Renata ficou em silêncio. Por que está me contando isso agora? Porque eu não consegui viver em paz desde então. Em casa, Isadora ouviu tudo, imóvel. Um homem rico mandou sumir com o próprio filho? Renata confirmou. E agora, ele pode descobrir que o Lucas está vivo. Isadora apertou o menino no peito. Ele a encarava, como sempre. Mas pela primeira vez, ela teve a sensação de que ele entendia. Como se, em silêncio, dissesse: eu sei. O mundo lá fora era hostil. Mas ali, naquele pequeno lar improvisado, a verdade começava a romper o silêncio. A televisão antiga da vizinha do lado esquerdo era quase um alarme comunitário. Bastava alguém aumentar o volume para que todos nas casas ao redor soubessem que havia notícia quente. Naquela manhã de sábado, o som da vinheta de um telejornal local ecoou pelas paredes de alvenaria crua e Isadora, exausta da madrugada difícil com Lucas, mal prestou atenção. Até que ouviu o nome. Arthur Soares, empresário do setor imobiliário, será homenageado hoje em um evento beneficente. Ela travou. O nome soou como um eco desconfortável. Levantou-se devagar, com Lucas no colo, e espiou pela janela. A TV da vizinha estava virada para fora, como sempre. Na tela, um homem de meia idade, terno escuro impecável, cabelo cuidadosamente penteado, distribuía sorrisos enquanto descia de um carro de luxo. O rosto era forte, a expressão controlada, olhos frios, falsamente gentis. Uma narração acompanhava. Arthur é um dos nomes mais influentes do mercado imobiliário da capital. Além de comandar um império empresarial, o empresário é conhecido por suas ações sociais e filantrópicas. Isadora sentiu o estômago revirar. A mão apertou instintivamente o corpo de Lucas contra o peito. O bebê abriu os olhos, encarando a tela com atenção estranha. Não era possível que ele reconhecesse, mas havia algo na tensão do pequeno corpo que a fez estremecer. Era ele, tinha certeza. O homem que Rafaela mencionou. O pai biológico de Lucas, aquele que ordenou que o bebê fosse sumido do mundo. É esse! Isadora quase gritou, entrando em casa com passos rápidos. É esse o homem! Renata largou o que fazia. Quem? O da TV. Arthur, o tal empresário. Ele é o pai do Lucas. Tem certeza? Absoluta. Renata pegou o celular. Pesquisou rápido. Arthur Soares, empresário. Uma enxurrada de resultados, matérias, eventos, participações em fóruns de negócios, palestras, prêmios. Fotos em família, mas sempre com sócios, jamais com esposa ou filhos. Ele está em todo lugar. Olha isso. Renata girava a tela. Tem um perfil de imagem perfeita. Homem de família, mas discreto. Tem alguma coisa errada aí. Nos dias seguintes, Renata se aprofundou. Virou detetive informal. Buscou por postagens antigas, nomes relacionados a Arthur. Vasculhou perfis de jovens que poderiam ter sido funcionárias, modelos de eventos, estudantes de publicidade, qualquer pista de uma relação não oficial. Foi assim que chegou a Clara.
O nome surgiu em uma postagem de 2 anos atrás, feita por uma colega de curso técnico de Clara. Lembra quando ela disse que estava ficando com um homem importante? E deu no que deu. Renata clicou no perfil. A foto era da mesma moça do obituário, Clara. Explorando mais fundo, encontrou uma postagem antiga de pouco antes da morte. Uma foto dela de costas, em frente a uma cobertura luxuosa. A legenda dizia: "Alguns segredos não cabem em palavras." Nos comentários, alguém perguntava: "É dele?" Ela respondeu apenas com um emoji de coração partido. Renata capturou tudo, voltou à pesquisa, digitou no Google: Clara, estudante publicidade, Arthur, empresário. Achou um post de fórum antigo, datado de 1 ano e meio antes, em que uma usuária anônima dizia: "O empresário da Zona Sul tem fama de se envolver com estagiárias novas. Uma, inclusive, ficou grávida e sumiu. Ninguém sabe se o bebê nasceu ou não." Renata respirava cada vez mais rápido. Clara, Lucas, Arthur. As peças estavam quase todas ali. Mãe, é ela. É a Clara, a mãe do Lucas. Ela conheceu o Arthur quando era estagiária numa agência que prestava serviço para ele. Ficaram juntos em segredo. Ela engravidou, ele escondeu. E quando ela morreu, ele fez tudo desaparecer. Isadora se sentou no chão. Estava sem palavras, as mãos no rosto, os olhos marejados. Lucas estava deitado no colchão ao lado, brincando com os dedos dos pés. Parecia cada vez mais presente, mais desperto, mesmo em silêncio. "A gente precisa fazer alguma coisa", disse Renata firme. "Fazer o quê?" A voz de Isadora tremia. "Ele tem dinheiro, influência, tudo. E nós? A gente só tem o Lucas." E a verdade. Naquela tarde, o telefone do centro comunitário tocou. Era Isadora. Pediu para falar com o padre Ernesto, um homem velho que há anos auxiliava famílias da região com cestas básicas, cartas de recomendação e ajuda jurídica em casos extremos. Contou tudo, sem nomes completos, sem detalhes comprometedores, mas o essencial. "O que você acha que devo fazer?" O padre ficou em silêncio por um tempo. "Você me conhece, Isadora. Sabe que acredito na justiça divina. Mas essa criança, ela merece ser protegida. E às vezes, proteger significa denunciar, com sabedoria, com provas e com apoio. E se ele for atrás da gente? Então nós faremos barulho." Na mesma semana, Renata procurou um jornalista local, um jovem de site independente que fazia matérias sobre corrupção e casos esquecidos. Pediu para conversar fora do expediente. Levaram uma cópia das imagens, das postagens, do print da pulseira, das mensagens de Rafaela. "Isso é sério demais", disse ele, visivelmente abalado. "Mas se for verdade, pode derrubar muita coisa. Você publica? Se eu tiver mais uma confirmação, sim. Mas saibam que, depois disso, vocês não vão mais ter paz." Isadora ficou em silêncio. Olhou para Lucas no colo. O menino segurava seu dedo com força. "Ele merece uma vida com verdade, nem que a gente tenha que enfrentar o mundo." Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Um carro preto passou 2 vezes na rua. A diretora da escola perguntou por que Renata estava tão nervosa. O leite de Lucas acabou. E a ONG que doava alimentos disse que não poderia mais ajudar naquele mês. Tudo parecia se fechando, mas Renata mantinha os olhos no horizonte. Sabia que, em breve, o mundo inteiro veria o rosto de Arthur e o que se escondia por trás daquele sorriso de fachada. E Lucas, finalmente, deixaria de ser um segredo. A noite caía com o peso de uma tempestade prestes a se formar. As nuvens escuras empurravam o vento pelas ruas estreitas da comunidade, como se anunciassem que algo estava por vir. Isadora não dormia. Lucas, deitado em seu peito, respirava devagar, envolto em silêncio, mas ela não conseguia fechar os olhos. As imagens daquele rosto na TV, o homem de terno, os sorrisos falsos, os aplausos, a perseguiam.
Arthur Soares. Agora ele tinha nome, rosto, posição e poder. Muito poder. Na manhã seguinte, enquanto arrumava o arroz escasso na panela, Renata observava a mãe com cautela. Você está pensando em ir na polícia? Isadora hesitou. Era uma pergunta simples, mas com peso de decisão de vida ou morte. Já pensei nisso, no início. Mas não. Por quê? Ela suspirou. Você lembra da dona Wanda? Renata assentiu. Uma senhora da comunidade que havia denunciado um caso de negligência hospitalar do filho meses atrás. Tentou fazer o certo, continuou Isadora. Mo foi na delegacia, fez boletim, procurou a defensoria. Acabaram dizendo que ela inventou tudo. Pegaram os outros filhos dela. Disseram que era desequilibrada e ela sumiu. Renata engoliu seco. Entendi. A polícia não protege gente como a gente. Protege quem tem sobrenome e advogado. Ficaram em silêncio por um instante. A gente vai ter que descobrir a verdade sozinha. Dias depois, enquanto caminhava até a feira da igreja, Isadora encontrou Dona Teresa, uma senhora que vendia chá de boldo e sabugueiro e sabia de tudo o que se passava no bairro. Fiquei sabendo do neném novo, disse com um sorriso leve. Nem sei como soube, respondeu Isadora meio desconfiada. Eu escuto. Escuto mais do que falo. E escutei que você andou atrás de informações. De uma tal Clara. Isadora arregalou os olhos. Eu conheci ela, continuou Teresa. Menina educada. Trabalhou como estagiária num escritório de contabilidade que atendia empresas grandes. Falava de um namorado secreto. Ficou grávida. Depois sumiu. Meses depois, ouvi que morreu no parto, mas ninguém viu o bebê. Isadora sentiu um frio percorrer a espinha. Você conhece alguém que tenha visto o parto? Teresa coçou o queixo. Só a Vera, enfermeira aposentada, trabalhava num hospital particular desses chiques. Disse que largou tudo depois de uma história esquisita que viu. Ficou traumatizada. Você pode me levar até ela? Vera morava em um sobrado pequeno, distante da comunidade, numa rua sem saída. Era uma mulher de pouco mais de 50 anos, com olhos fundos e voz pausada, como quem já viu demais. Me disseram que você presenciou algo, começou Isadora sentada em sua sala. Vera respirou fundo. Eu trabalhava na ala neonatal de um hospital de luxo. A gente recebia partos de risco, mães com dinheiro e segredos. Vi muita coisa, mas teve um dia, um caso, que me fez largar tudo. Isadora esperou. Era uma moça jovem, Clara. Chegou desacompanhada. Estava em trabalho de parto prematuro. Disseram que o pai da criança chegaria, mas nunca chegou. Ela teve complicações, hemorragia. Fizemos tudo o que podíamos, mas ela não resistiu. Isadora segurou as lágrimas. E o bebê? Nasceu com vida. Chorei quando ouvi o primeiro choro, mas foi breve. Logo levaram ele embora. Um homem chegou, poderoso, carro blindado, gravata fina. Tinha segurança. Conversou com a direção. Depois disso, nada mais foi dito. Como assim? Sumiram com a ficha. O bebê não teve registro. Foi como se não tivesse existido. Eu perguntei. Insisti, mas mandaram eu calar a boca. Disseram que ele seria entregue para adoção, em sigilo. Nunca vi mais nada. Pedi demissão. Isadora agora chorava. Eu encontrei esse bebê, no beco, sozinho, silencioso. Vera abaixou o olhar. Então, ele sobreviveu. Sim, e agora está comigo. Vera olhou fundo nos olhos de Isadora. Proteja ele, porque quem foi capaz de fazer aquilo é capaz de muito mais. No caminho de volta, Isadora caminhava com passos lentos, o coração apertado. Era tudo verdade, Clara. A gravidez, a morte, o sumiço do bebê. E agora ele estava em seus braços. Lucas. Enquanto isso, Renata continuava a investigação. Conectava perfis antigos de redes sociais, encontrava comentários apagados, prints escondidos.
Descobriu que Clara chegou a postar mensagens cifradas em fóruns anônimos, falando de medo, de pressão para abortar, de promessas não cumpridas. Ele disse que cuidaria de nós. Agora nem atende. Se algo acontecer comigo, saibam que foi ele. Ninguém ligou os pontos na época, mas agora tudo fazia sentido. Naquela noite, Isadora segurava Lucas enquanto ele dormia em seu colo. O pequeno braço envolvia o pescoço dela com suavidade, como se ele finalmente confiasse. Ela sentia o peso do mundo nas costas, mas o calor de um amor que se formava com mais força a cada dia. Eu não sei por que Deus te colocou no meu caminho, sussurrou, mas prometo que ninguém mais vai te deixar para trás. Lá fora, os trovões começavam a anunciar a chegada da tempestade, mas ali dentro, uma promessa havia sido selada. Isadora acordou antes do sol naquela segunda-feira. O céu ainda estava cinza e a casa mergulhada em silêncio, exceto pelo leve som da respiração de Lucas, encolhido ao seu lado. Ele agora dormia mais tranquilo, mas ainda sem emitir palavras, sons ou choros. Só seus olhos falavam, e o que diziam era sempre pesado demais para uma criança tão pequena. Ela se levantou devagar, pegou um casaco puído, amarrou o cabelo e sentou-se à beira da cama. Pensava em Vera, nas palavras da ex-enfermeira. Proteja ele. Quem fez aquilo é capaz de muito mais. Havia passado os últimos dias fugindo, se escondendo, investigando por conta própria, mas naquele momento sentia um aperto diferente no peito. Um medo de que, em algum momento, alguém simplesmente aparecesse e tomasse Lucas dos seus braços. E ela não teria nada, nenhum documento, nenhum direito legal, nada que provasse que ele era parte da vida dela agora. Isadora sabia que poderia ser ignorada, humilhada, até ameaçada. Mas não podia mais fingir que a polícia não existia. Mesmo que fosse apenas para registrar que aquele bebê existia, que tinha sido abandonado, que ela tentou protegê-lo, que fez a sua parte. Naquela manhã, decidiu ir à delegacia. Mãe, tem certeza? Perguntou Renata, ao ver a bolsa pronta na porta. Eu não tô indo por justiça, filha. Eu tô indo para deixar um rastro. Se um dia alguém vier tirar ele de mim, eu quero que fique registrado que ele existiu. Que alguém o encontrou, que alguém o amou. Renata não gostava da ideia, mas entendeu. A delegacia da Zona Sul era um prédio de cimento com cheiro de mofo e fichas envelhecidas. Isadora chegou com Lucas enrolado no cobertor azul, o mesmo que o envolvia na noite em que o encontrou. Na fila, olhares desconfiados. Uma mulher negra, sozinha, com um bebê nos braços. Quando foi chamada ao balcão, um atendente com ar entediado a encarou por cima dos óculos. Nome? Isadora Mendes da Silva. Documento? Ela mostrou a identidade. O homem digitou devagar. Motivo da ocorrência? Eu encontrei um bebê há 2 semanas, abandonado em um beco. Ele não chora, não fala. E... encontrou? Quando? No dia 28. Tem algum registro? Foto? Testemunha? Eu só tenho ele e essa pulseira. Isadora tirou a pulseira do bolso enrolada em papel. O atendente pegou, olhou por alguns segundos. Isso é hospital particular. A senhora já levou ele para lá? Não me atenderam. Disseram que ele não tem registro nem documentos. E eu também não tenho. Só estou cuidando dele. Então, a senhora não tem parentesco com a criança? Não, mas ele estava abandonado. Eu não ia deixar ele morrer. O homem franziu a testa. Digitou mais algumas coisas. Depois se levantou e foi até uma sala nos fundos. 10 minutos se passaram. Quando voltou, trouxe outra mulher junto, de terno escuro, cabelos bem presos, olhar firme. Sou da assistência jurídica da delegacia, disse ela, direta. A senhora está registrando abandono de incapaz? Sim. Eu acho. Eu só quero que ele tenha algum registro, que alguém saiba que ele existe. A senhora tem certeza de que encontrou ele na rua? Isadora arregalou os olhos. O quê?
Há casos em que pessoas tentam registrar como abandono situações que, na verdade, são adoções ilegais, roubos. Isadora sentiu o chão sumir sob os pés. Eu salvei ele. Ele estava sozinho, com frio. Não tinha ninguém. Calma, disse a mulher, agora mais suave. Só estamos tentando entender. O nome da criança? Lucas. E de sobrenome? Não tem. Registro? Nenhum. A mulher anotou algo. Vamos encaminhar para verificação. Mas se a senhora continuar com ele sem autorização, pode ser considerada guardiã ilegal. Entende isso? Isadora apenas assentiu, trêmula. Eu quero fazer o certo. Eu entendo. Mas fazer o certo, às vezes, exige documentos. E o que temos aqui é uma criança sem identidade. Ele não existe no sistema. Na saída, Isadora tremia. As pernas mal sustentavam o corpo. Renata a esperava no portão. E aí? Eles disseram que se eu continuar com ele, posso ser acusada de manter um menor ilegalmente. Como assim? Você salvou ele? Eles não se importam com isso. Querem papéis, certidões, e se alguém aparecer com um documento dizendo que é pai, eles podem entregar. Mesmo se for o homem que mandou abandonar ele? Sim. Naquela noite a tensão era sufocante. Lucas dormia, mas Isadora e Renata não conseguiam descansar. Então a gente não pode mais se esconder, disse Renata, firme. A gente tem que expor ele, o Arthur. E como? Renata olhou o celular. A imprensa, um jornalista, uma história real com fotos, documentos, provas. Se o mundo souber quem ele é, ele não vai conseguir esconder mais. Isadora hesitou. Você confia? Mais do que na polícia. Renata pegou tudo. As imagens da pulseira, as mensagens de Rafaela, os prints das postagens antigas de Clara. Montou um pequeno dossiê improvisado em PDF. Mandou para 2 portais de jornalismo independente. E esperou. No dia seguinte, um deles respondeu. Podemos conversar? Isso parece sério e perigoso. Na manhã seguinte, enquanto o bairro ainda despertava, Renata encontrou-se com o repórter em uma padaria. Um homem jovem, de mochila nas costas e olhar atento. Ela contou tudo. Ele gravou em áudio, fez perguntas específicas. Você tem certeza de tudo isso? Tenho. Minha mãe encontrou o bebê. Ele estava sozinho. E esse homem, o pai, mandou sumirem com ele. Isso não é teoria. É fato. E isso pode virar um escândalo, mas vai ter repercussão. Eu sei. E represália. A gente não tem mais medo. Naquela tarde, Isadora preparava uma sopa rala quando Renata chegou e disse: vai sair, a matéria, em 2 dias. Isadora se virou, lenta. O que você escreveu? A verdade, sem exagero, sem nome completo do Lucas, só o necessário, mas com tudo o que temos. E se ele vier atrás da gente? A gente já vive se escondendo. Pelo menos agora vai ter gente do nosso lado. Naquela noite, Lucas deu um passo diferente. Enquanto brincava com um pedaço de pano no chão, largou o objeto e engatinhou em direção a Renata. Tocou sua mão e sorriu. Foi o primeiro sorriso desde que chegou. Era como se, de alguma forma, soubesse que algo estava mudando, que a verdade estava vindo. E o silêncio começava a se romper. Na manhã em que a matéria saiu, o bairro acordou diferente. As nuvens ainda cobriam o céu da Vila Nova Esperança, mas havia uma movimentação incomum nas calçadas, sussurros entre vizinhos, celulares nas mãos, olhares rápidos em direção à casa de Isadora, como se algo que sempre esteve escondido agora tivesse luz própria e estivesse sendo observado por todos. Renata foi a primeira a perceber. Mãe! Saiu. Ela entrou na sala com o celular tremendo nas mãos. Isadora segurava Lucas no colo, balançando-o lentamente. O menino, atento como sempre, parecia sentir que algo estava prestes a acontecer. Renata abriu o link. O título da reportagem estampava letras fortes, sem rodeios. O bebê do beco, como o filho de um empresário milionário, foi abandonado em silêncio.
A matéria era extensa. Contava desde a noite em que Isadora encontrou Lucas até os indícios do envolvimento de Arthur Soares, um dos homens mais influentes do setor imobiliário. Não havia nomes completos do bebê. Não havia fotos do rosto de Lucas. Mas havia a pulseira, a descrição do hospital, as mensagens da ex-enfermeira, os prints das postagens de Clara. Tudo estava lá, exposto, com riqueza de detalhes e uma linguagem emocional que tocava qualquer um que lesse. O impacto foi imediato. Em menos de 3 horas, a matéria já somava quase 10.000 compartilhamentos. Em 5 horas, passou de 20.000 comentários. Perfis com milhões de seguidores replicaram a história, chamando atenção para o absurdo da situação. Mães comentavam com lágrimas nos olhos. Organizações humanitárias marcavam perfis de autoridades. A hashtag Justiça por Lucas subiu para os tópicos mais comentados da internet em menos de um dia. Renata atualizava a página sem parar. Tá viralizando, mãe? O Brasil tá lendo sobre ele, sobre você? Isadora não sabia o que sentir. Alívio, medo, gratidão, receio. Tudo se misturava. Mas no fundo, havia algo que não sentia há muito tempo. Força. Lucas, sentado no colchão, com um brinquedo improvisado de garrafa plástica, olhava o ambiente com um leve sorriso nos lábios. O segundo, desde que chegou. Como se soubesse que o mundo, enfim, começava a ouvir sua história. No dia seguinte, vieram as primeiras reações públicas. Arthur Soares, em nota oficial publicada no site de sua empresa e nos maiores jornais do país, declarou: a matéria veiculada por veículos sensacionalistas trata-se de conteúdo falso, difamatório e irresponsável. Jamais tive qualquer envolvimento com os fatos citados. Tomarei todas as medidas legais cabíveis. Mas o estrago já estava feito. Centenas de pessoas começaram a cavar ainda mais fundo. Uma rede de investigadores digitais, ativistas, jornalistas independentes e influenciadores começou a repostar imagens, vídeos antigos, cruzar informações. Uma foto antiga surgiu, Clara, grávida, em um evento fechado de Arthur, ao fundo. A legenda da postagem original dizia: A Noite da Surpresa. Outro post da época, escrito por um funcionário anônimo da empresa, dizia: ele enlouqueceu quando descobriu, mandou sumir com tudo, e todos fingem que não viram. O silêncio, outrora seguro, agora era perigoso para quem insistia em mantê-lo. Enquanto isso, na pequena casa da Vila Nova Esperança, a vida se tornava uma mistura de refúgio e tensão. Vizinhos começaram a deixar doações na porta. Leite, fraldas, roupas. Pessoas que nunca haviam trocado uma palavra com Isadora agora deixavam bilhetes anônimos. Você é forte, estamos com você. Mas também vieram os olhares de desconfiança. Os cochichos. A ronda da polícia passou 2 vezes na mesma manhã. Uma van preta estacionou por mais de 20 minutos do outro lado da rua. Ninguém desceu. Isadora ficou em alerta. Eles vão tentar calar a gente, disse Renata certa. Mas agora já é tarde. E se ele nos processar? Que processe. A verdade está aí. E tem gente demais vendo tudo. 2 dias após a publicação, o jornalista que escreveu a matéria ligou. Isadora, me desculpa pela exposição, mas você precisa saber. A matéria chegou a deputados. Tem gente querendo abrir uma investigação. Isso pode virar uma CPI. Isso é bom, é perigoso, mas é um passo. E o Lucas, agora ele não é mais invisível, e isso muda tudo. Naquela noite, enquanto o barulho da chuva caía suave sobre o telhado, Isadora sentou-se ao lado de Renata, que organizava em pastas todos os documentos e provas que haviam juntado. Lucas dormia tranquilo, com os braços abertos, como quem finalmente se sentia em casa. Você sabia que ia chegar nisso tudo? Perguntou a mãe. Não, mas eu sabia que a gente não podia mais se calar. Isadora assentiu. A verdade é uma luz, né? Renata sorriu.
E agora ela tá no beco certo. O sol ainda nem havia rompido o horizonte quando bateram na porta. Não era uma batida comum. Era firme, precisa, fria. Isadora sentiu o corpo gelar. Não precisava ver quem era. Sentia nos ossos que o momento havia chegado. Renata, de camisola, se levantou num salto. Mãe, fica com o Lucas. Não abre a boca. Isadora caminhou até a porta, respiração presa, mãos suando. Espiou pela fresta da janela. Um carro de luxo, preto, com vidros escurecidos. 2 homens de terno. E entre eles, ele, Arthur Soares, ali, em carne, osso e arrogância. Ela abriu a porta devagar, o coração batendo no peito como se fosse explodir. Dona Isadora, bom dia, disse um dos homens de terno, abrindo um sorriso plastificado. Somos representantes legais do senhor Arthur Soares. Viemos resolver uma pendência. Arthur deu um passo à frente. Vim buscar meu filho. A frase caiu como um trovão. Isadora segurou a maçaneta com força. Seu filho? Agora? Ele é meu. Biologicamente, legalmente. Está sob custódia irregular, disse ele como se recitasse uma cláusula de contrato. Você não tem direitos sobre ele. Ele foi abandonado, retrucou ela firme. Eu salvei a vida dele. Você sequestrou um bebê, rebateu o advogado. E está promovendo difamação pública contra um cidadão respeitado. A internet não é tribunal, senhora. Isadora sentiu o estômago virar. Eu o encontrei em um beco, enrolado num cobertor, sozinho, gelado, mudo. Nenhuma criança se deixa assim por engano. Arthur não respondeu, apenas olhou para ela com desdém. Devolva a criança, disse seco. Não. Então vamos fazer do jeito difícil. O advogado tirou um envelope do bolso. Está sendo notificada. A partir de agora, qualquer resistência será tratada como obstrução. E você poderá responder criminalmente. Façam o que quiserem, disse Isadora, com os olhos cheios de raiva. Mas ele não sai daqui com vocês. Arthur encarou-a por um instante. Depois virou-se. Vocês têm até amanhã. Assim que eles foram embora, Isadora trancou a porta com todas as trancas improvisadas. Lucas começou a chorar, ou pelo menos tentou. Um som fraco, sufocado, saiu de sua garganta. Renata correu até ele. Ele sentiu. Ele sempre sente, disse Isadora. O que vamos fazer? A gente vai fugir. Isadora pegou o pouco dinheiro que tinha escondido numa lata de arroz. Separou roupas, documentos, mamadeiras. Pegou Lucas no colo e chamou as filhas. Vão com poucas coisas, só o necessário. Para onde vamos? Para onde ninguém nos conheça. 2 horas depois, estavam na rodoviária. Isadora ligou de um telefone público para uma amiga de juventude, Salete. As duas não se falavam há anos, mas ela era a única em quem podia pensar naquele momento. Salete, é a Isa, me ajuda, por favor. Eu tô com minhas filhas e um bebê e tô sendo ameaçada. Do outro lado da linha, um suspiro. Vem, tô em Itapevi. Casa pequena, mas tem lugar para vocês. Isadora quase chorou de alívio. Tô indo agora. A viagem foi silenciosa. As meninas dormiram com a cabeça nos ombros da mãe. Lucas permanecia quieto, atento a tudo. Em sua expressão não havia medo, mas algo ainda mais profundo. Vigilância. Eles chegaram à casa de Salete no fim da noite. Era um sobrado simples, com jardim pequeno e cheiro de café. Salete os recebeu com olhos marejados. Meu Deus, Isa, olha você. E esse bebê, longa história. Tem cama, tem comida, tem teto. O resto a gente dá um jeito. Nos dias seguintes, Isadora permaneceu escondida. Não saía nem para comprar pão. Salete trazia tudo o que podiam precisar. O celular de Renata ficou desligado. Mas o país inteiro continuava falando sobre Lucas e sobre Arthur. Reportagens, vídeos, denúncias. Surgiam cada vez mais pessoas que trabalhavam com ele, dizendo ter presenciado episódios estranhos, jovens que desapareciam, contratos abafados. A imagem perfeita começava a ruir.
Uma tarde, enquanto passavam roupas, Salete perguntou: "Você vai entregar ele?" Isadora parou. "Entregar? Se for para proteger vocês. Entregar é o que fizeram com ele. Eu não sou igual a eles." Salete assentiu. "Eu só queria te ouvir dizer isso." Enquanto isso, Lucas dava sinais de algo novo. Estava mais expressivo. Começou a sorrir com mais frequência, a se movimentar mais. Tentava emitir sons, ainda tímidos, mas diferentes. Tentava tocar no rosto de Isadora, como se dissesse: "Tô aqui." Naquela noite, ele se deitou no colo dela. Fez força na garganta e pela primeira vez balbuciou algo que soou como "má." Renata ouviu. "Mãe, ele falou." Isadora segurou o choro. "Ele está se libertando." Mas o mundo lá fora continuava perigoso. E Arthur não estava acostumado a perder. A caçada havia começado. Era manhã quando Camila, sentada no chão da sala com uma boneca de pano improvisada, percebeu que Lucas a observava com atenção incomum. Ela moveu a boneca de um lado para o outro, sussurrando diálogos de faz de conta, até que sentiu algo inédito, um som, um risinho fraco, mas real. Camila parou. Olhou diretamente para Lucas. Ele sorriu, pequeno, torto, tímido, mas genuíno. E logo depois soltou outro som, um balbucio leve, como se estivesse tentando imitar a fala dela. "Mãe!" gritou Camila, assustada e eufórica. "Ele riu! O Lucas riu pra mim!" Isadora correu até a sala, Lívia atrás. Lucas, agora animado, batia com as mãos no chão, os olhos fixos na irmã. Emitia sons curtos, vibrantes, ainda confusos, mas era a primeira vez que expressava algo além do silêncio. Isadora se ajoelhou, pegou o bebê no colo e o abraçou com força. Ele retribuiu, encostando a cabeça em seu ombro. "Meu Deus!" sussurrou ela. "Ele tá voltando." Renata assistia tudo da porta, os olhos marejados. Aquela pequena explosão de alegria, em meio a tanta tensão, foi como uma fagulha de luz no breu. Lucas estava finalmente respondendo ao afeto. Estava dizendo, com o corpo e com os sons, que se sentia seguro, que estava, enfim, em casa. Nos dias seguintes, a casa de Salete tornou-se um casulo. Isadora limpava cada canto como se quisesse tirar o peso da fuga das paredes. Cozinhava, contava histórias para as meninas, dormia pouco, mas com menos medo. Os olhos carregavam cansaço, sim, mas também decisão. Ela já não era a mesma mulher do beco. Era mãe de novo, por escolha, por coragem, por luta, e estava pronta para não correr mais. Certa tarde, Isadora chamou Renata para conversar no quintal. "Eu vou voltar." "O quê?" "A gente vai voltar para casa. Eu não vou mais viver escondida como se tivesse feito algo errado." Renata ficou em silêncio. "E se ele vier de novo?" "Então que venha. Mas agora ele vai me encontrar de pé." "Mãe, isso é perigoso. O mundo já viu quem ele é. Agora é ele quem está sendo observado. Não somos nós que temos que nos envergonhar." Renata respirou fundo e assentiu. "Tá bom. Mas se vamos voltar, vamos fazer isso do nosso jeito. Vamos nos preparar." Na semana seguinte, enquanto Salete cuidava das meninas, Isadora e Renata foram até uma associação de apoio jurídico para mulheres e famílias em situação de risco. Haviam recebido uma indicação do próprio jornalista que publicou a reportagem. Foram atendidas por uma advogada jovem, de fala firme e sorriso compassivo. "O caso de vocês chegou até nós", disse ela. "Temos especialistas trabalhando para garantir proteção à família. A imprensa nos ajudou, mas agora é hora de formalizar isso tudo, com documentos, com processo. O que a gente precisa fazer? Reunir tudo, todas as provas, e lutar pela guarda do Lucas." Isadora apertou o peito. "Mesmo sem certidão dele, a situação dele é grave. Mas o abandono foi comprovado. E o fato de vocês terem cuidado dele até agora pesa muito. Se não for na justiça comum, vamos para a vara da infância."
Ele precisa ser reconhecido como uma vida que vale, e você como a mulher que o salvou. Na volta, Isadora caminhava com passos mais firmes. Não era mais apenas sobre proteger Lucas, era sobre garantir que ele nunca mais fosse tratado como invisível. A gente vai lutar, filho, e você vai crescer sabendo que valeu a pena. Lucas, no colo, sorria mais. Murmurava sílabas desconexas. E pela primeira vez, quando Isadora disse mamãe, ele tocou seu rosto e tentou repetir. Má. Ela quase caiu de joelhos. Renata, inspirada pela força da mãe, recomeçou a estudar os caminhos legais. Estava determinada a entender cada detalhe do processo. Queria ser útil, queria estar preparada. Eu vou ajudar a escrever a petição com a advogada, disse. Quero garantir que nenhuma parte da história dele seja esquecida. Você tem um dom, filha, respondeu Isadora orgulhosa. Usa isso para proteger o irmão de vocês. Camila e Lívia também se uniram de forma espontânea. Camila ensinava Lucas a bater palmas. Lívia lia histórias com ele no colo, mesmo sem saber todas as palavras. A casa havia se tornado uma trincheira de afeto. Antes de voltar para a antiga casa, Isadora escreveu uma carta a Salete. Você nos devolveu o chão, a coragem e a certeza de que laços de verdade não precisam de sangue, só de presença. Obrigada por ser nossa família quando estávamos sozinhas. Salete chorou ao ler. E quando se despediram, abraçou Lucas com força e disse, quando você falar direitinho, quero ouvir um tiaçá. De volta à comunidade, o retorno foi silencioso, mas não passou despercebido. Alguns vizinhos as acolheram com sorrisos, outros apenas observavam. A casa estava empoeirada, mas intacta. As trancas haviam sido trocadas. A ONG local, sabendo do caso, havia reforçado a porta e deixado uma cesta básica na sala. Isadora respirou fundo. É aqui, de novo, mas agora com força. Naquela noite, as 4 crianças dormiram juntas. Riram até tarde. Lucas deitou-se no centro, cercado pelas irmãs. Camila dormiu com a mãozinha dele na sua. Lívia com o braço sobre sua barriga. Isadora ficou na porta, observando. Lágrimas caíam silenciosas, mas eram de um tipo diferente. Não eram de desespero, eram de reconstrução. Ela sabia que a batalha ainda viria. Mas agora não lutaria mais com medo, lutaria com amor, e dessa vez, para vencer. O dia da audiência chegou com o céu nublado, como se o tempo soubesse o que estava por vir. Isadora acordou cedo, vestiu Lucas com a melhor roupinha que tinha, uma camisa azul com botão quebrado e uma calça de moletom doada. Prendeu o cabelo em um coque firme, o rosto limpo, os olhos firmes por fora, mas trêmulos por dentro. Renata imprimiu todos os documentos, as imagens da pulseira, os prints, os relatórios da ONG, o contato com a ex-enfermeira. A advogada revisou tudo 3 vezes. Elas estavam prontas, pelo menos achavam que estavam. Na entrada do fórum, o contraste era gritante. De um lado, Isadora, com o olhar cansado, carregando nos braços o menino que havia salvo do esquecimento. Do outro, Arthur Soares, terno sob medida, sorriso frio, ao lado de 2 advogados engravatados, um assistente e um segurança particular. Os olhos dele passaram por Isadora como se ela fosse invisível. Um incômodo passageiro, uma pedra no sapato. A audiência correu em uma sala fechada. Sem jornalistas, sem público. Estamos aqui para avaliar o pedido de guarda provisória apresentado por Isadora Mendes da Silva, relativo à criança registrada como Lucas, sem sobrenome definido. Iniciou a juíza com voz neutra, sem levantar os olhos dos papéis. A advogada de Isadora falou primeiro, explicou tudo. O abandono, o resgate, o cuidado, o trauma psicológico da criança, a ligação afetiva, a recuperação lenta, mas real. Mostrou a pequena gravação de Lucas tentando dizer má.
Do outro lado, o advogado de Arthur levantou-se como se já soubesse o resultado. Senhoras e senhores, temos aqui uma situação sensível, sim, mas devemos separar afeto de legalidade. O senhor Arthur Soares reconhece ser o pai biológico da criança. Reconhece que houve falhas na condução do nascimento, mas jamais deu ordem direta para qualquer abandono. Isadora quase gritou, mas se conteve. O senhor Arthur está disposto a assumir suas responsabilidades legais. E entende que, apesar das boas intenções da senhora Isadora, manter a criança sob seus cuidados é juridicamente irregular. Além disso, não há qualquer registro oficial da criança com ela. Ela não possui vínculo de sangue, não houve tutela, não houve adoção legal. Eu só queria salvá-lo, interrompeu Isadora. Ele ia morrer. A juíza ergueu a mão, pedindo silêncio. Sabemos que a senhora agiu com o coração, mas a lei exige mais do que isso. Horas depois, a decisão veio. Pedido de guarda, indeferido. Motivo, ausência de laço legal, ausência de autorização judicial prévia, reconhecimento de paternidade biológica por parte do requerente Arthur Soares. Isadora saiu da sala como se tivesse levado um soco no peito. Na rua, o céu desabou em chuva. Ela segurava Lucas nos braços, molhando-se inteira sem se importar. O menino encostou a cabeça em seu ombro. Estava calado. Ela também. Renata e a advogada vinham atrás. A gente vai recorrer, disse a advogada. Tem recurso, tem formas, mas ele vai levar, murmurou Isadora. Só se você deixar, disse Renata com os olhos ardendo. Só se a gente parar agora. Naquela noite, em casa, Isadora não conseguia comer. Ficou sentada por horas com Lucas no colo, embalada pelo som da televisão baixa, que noticiava os desdobramentos do caso como se fosse um entretenimento qualquer. Renata ficou de pé na cozinha, observando a mãe. Você vai desistir? Eu não tenho forças. Então me empresta as suas. Isadora a olhou confusa. O quê? Eu vou encontrar provas. Verdadeiras, incontestáveis. Ele não vai escapar dessa. Filha, ele não vai tirar o Lucas de nós. No dia seguinte, Renata começou sua própria missão. Não contou à mãe todos os passos. Só disse que precisava fazer isso sozinha. Pegou uma mochila com celular, carregador, caderno, caneta e partiu. Ela não era policial, nem jornalista, nem advogada, mas era irmã de Lucas. E isso bastava. No caminho até a Zona Sul, onde ficava o antigo hospital, pensava em tudo que já tinham descoberto. A pulseira, o depoimento da ex-enfermeira, as postagens apagadas de Clara, os prints dos comentários antigos. Mas precisava de algo mais concreto. Algo assinado, registrado, irrefutável. Precisava de um documento, um nome, um protocolo ou algo que envolvesse dinheiro. Seu plano era simples, ainda que arriscado: voltar ao hospital. Fingir estar procurando informações sobre o nascimento de um bebê, falar o nome Clara, ver se algum sistema apontava algo e torcer para alguém lembrar. Na recepção, uma mulher jovem perguntou: nome da paciente? Clara. Não sei o sobrenome, mas ela deu à luz aqui no início de dezembro, ano passado. Desculpa, sem nome completo não localizamos. Renata hesitou e arriscou. Ela morreu no parto. A mulher parou por um segundo. Um momento. Ela saiu. Voltou minutos depois com outra atendente. Como você soube disso? Sou parente. A família quer encontrar o bebê. Olha, eu não posso falar nada oficialmente, mas me liga depois do meu turno. Anota aqui. Ela passou um número de celular e piscou. Naquela noite, Renata ligou. A mulher do hospital falou com cautela. Eu não posso confirmar nada, mas houve uma Clara, sim, e uma ficha que sumiu. Sumiu? Foi apagada, da noite para o dia, mas uma coisa sobrou. O quê? O recibo de um pagamento, alto, em dinheiro, assinado com o nome de um funcionário, um dos que cuidava dos ajustes da casa, um tal de Rogério. Você tem isso? Tenho.
Escaneei tudo antes de sair. Fiquei com medo. Pode me mandar? Te mando. Mas cuidado. Se esse nome cair errado, você pode se meter em problema sério. Eu só quero proteger meu irmão. O arquivo chegou por e-mail meia hora depois. Lá estava o nome de Clara, a data, 3 de dezembro, a menção ao parto e um pagamento feito diretamente à administração com pedido de exclusão de dados, por motivos de sigilo familiar. Assinado Rogério Vasconcelos, com carimbo oficial do hospital. Renata tremeu. Era isso, o nome que poderia mudar tudo. Ela voltou para casa ainda de madrugada. Encontrou a mãe acordada, de pé na cozinha, olhando pela janela. Onde você estava? Renata mostrou o celular. O nome dele é Rogério, e ele foi pago para apagar tudo, mas deixou rastros. Agora a gente tem prova. Isadora cobriu a boca com as mãos. Filha, não acabou. A gente só estava começando. O amanhecer era de céu limpo, mas o ar parecia pesado. Renata não dormira direito. Havia passado a madrugada relendo o documento enviado pela funcionária do hospital. O recibo de pagamento assinado por Rogério Vasconcelos era mais do que uma pista. Era uma artéria pulsante da verdade. Um nome, um valor, uma ação concreta. Mas ela sabia que ainda não era o bastante. Era hora de voltar a procurar Vera, a ex-enfermeira. Com o apoio da advogada da associação, Renata conseguiu marcar um novo encontro. Vera estava relutante. O caso tinha tomado proporções nacionais. As ameaças contra quem falava haviam começado a circular de forma velada. Telefonemas estranhos, mensagens anônimas. Mas Renata foi direta. Eu tenho um documento, um recibo, assinado por um funcionário. O que falta é a sua voz. É a verdade saindo da sua boca para o país inteiro ouvir. Vera hesitou. Você sabe o que isso significa? Sei. Mas a senhora também sabe o que fizeram com aquela criança? Ele é meu irmão. Ele tem nome, rosto, riso. Ele merece justiça. Silêncio. Depois de um longo suspiro, Vera assentiu. Me dá o gravador. Sentadas na varanda da casa simples de Vera, Renata ligou a gravação do celular. A voz dela era calma, clara. Pode falar quando quiser. Vera respirou fundo, cruzou as mãos sobre o colo e começou. No dia 3 de dezembro do ano passado, entrei de plantão no turno da noite. Recebemos uma gestante jovem, Clara. Foi levada direto ao centro cirúrgico. Estava sozinha. Disseram que o pai da criança não viria, mas que era alguém muito influente. Clara teve uma hemorragia severa. Morreu após o parto. O bebê nasceu com vida. Chorou. Estava bem. Pausa. Horas depois, um homem entrou com 2 seguranças. Falou diretamente com a direção. Ouvi um dos médicos chamá-lo de Dr. Soares. A ordem foi clara. A criança não podia existir. Os dados foram apagados. A certidão de nascimento nunca foi emitida. O corpo da mãe foi liberado rapidamente para a família e o bebê sumiu. Outra pausa. Dias depois, vi Rogério Vasconcelos, do setor administrativo, sair com um envelope. Ele dizia que o problema foi resolvido. Depois disso, fui afastada, sem aviso, sem motivo. Renata estava imóvel. O celular gravava cada palavra. O senhor Arthur Soares mandou apagar o bebê e todos colaboraram com isso. No dia seguinte, Renata reuniu tudo. A gravação de Vera, o recibo de pagamento, os prints de mensagens antigas de Clara, que ela havia resgatado com a ajuda de um amigo da escola, especializado em recuperar dados de contas antigas. Entre as mensagens, 2 se destacavam. Clara, desesperada. Ele me prometeu que ia assumir. Agora diz que vai acabar com minha vida se eu abrir a boca. Tenho medo, mas não vou tirar meu filho. E outra mais fria, vinda do contato salvo como AS. Você não vai estragar tudo que construí. Se insistir com essa gravidez, vai ficar sozinha. Já está decidido. Renata organizou tudo em um pendrive, junto com uma carta escrita à mão. Se não fizerem algo agora, esse país vai continuar sendo um lugar onde os poderosos apagam vidas.
Mas se fizerem, vão mostrar que ainda há esperança. Ela foi até a promotoria, acompanhada da advogada. O promotor leu o material em silêncio, de olhos apertados. Quando terminou, tirou os óculos e encarou Renata. Você tem ideia do que isso significa? Tenho, por isso trouxe. Há provas aqui de obstrução judicial, ocultação de nascimento, suborno, falsidade ideológica e talvez homicídio culposo. Então, o que estão esperando? A advogada também entregou uma cópia ao jornalista que publicara a primeira reportagem. Ele olhou cada arquivo como se estivesse diante de uma peça rara. Isso vai explodir, mas precisam se preparar. Ele vai contra-atacar e vai com força. Que venha, disse Renata. A gente não foge mais. No mesmo dia, o jornalista publicou uma nova matéria. O título foi direto. A prova que faltava. Enfermeira revela esquema de ocultação de recém-nascido comandado por Arthur Soares. A gravação de Vera foi publicada com autorização. O recibo, as mensagens, a cronologia dos fatos, tudo costurado em um texto emocional, técnico e indignado. Dessa vez, não havia como negar. O país parou. Telejornais dedicaram horas à cobertura. Senadores exigiram investigação. Movimentos sociais convocaram protestos. Arthur Soares tentou responder por meio de uma nota. Jamais tive envolvimento com qualquer ato ilegal. As acusações são infundadas e fruto de perseguição ideológica. Mas o público não acreditava mais. Em casa, Isadora segurava Lucas nos braços enquanto assistia à reportagem. Lágrimas escorriam. Foi você quem trouxe ele de volta, Renata. A filha apenas segurou sua mão. Horas depois, a polícia bateu na porta. Mas dessa vez não era para ameaçar. Era para notificar oficialmente que o caso havia sido aberto formalmente pelo Ministério Público e que Isadora, agora, seria tratada como parte essencial da acusação. A senhora é testemunha e possível guardiã definitiva da criança. Isadora não entendeu de imediato. Isso significa que o jogo virou. Lucas, em seu colo, pronunciou um som diferente. E sorriu. Em menos de 48 horas após a divulgação da gravação de Vera e das provas entregues por Renata à promotoria, o país mergulhou em um frenesi midiático sem precedentes. Todos os principais telejornais abriram os noticiários com a mesma imagem. A voz da ex-enfermeira descrevendo como um bebê foi apagado dos registros oficiais por ordem de alguém influente. E agora, esse alguém tinha nome e rosto. Arthur Soares. Empresário, nome conhecido no setor imobiliário, até então visto como um modelo de sucesso e filantropia. Agora, questionado por todo o país. A expressão "justiça por Lucas" espalhou-se como pólvora pelas redes sociais. Logo vieram outras variações escritas em letras maiúsculas. Lucas não é descartável. Chega de silêncio. A verdade precisa vencer. Centenas de perfis começaram a relatar histórias parecidas. Jovens mães abandonadas, bebês sumidos, ordens veladas, negligência social. O público passou a ver em Lucas não só um bebê salvo, mas um símbolo do que muitos já haviam sofrido em silêncio. Isadora assistia à comoção com Lucas no colo. Pela primeira vez, não era ela quem tinha que se explicar. Agora o outro lado precisava se justificar. Protestos começaram a surgir. Na frente da sede da empresa de Arthur, manifestantes exibiam faixas com frases como "Nenhuma criança é erro", "Mães não esquecem" e "Não ao apagamento da vida". Um grupo de mulheres colocou um berço vazio diante da entrada principal. Este berço é pelo Lucas, mas também pelas crianças invisíveis deste país, disse uma senhora emocionada à reportagem ao vivo. A movimentação nas redes alcançou autoridades públicas e representantes sociais. Juristas, comentaristas e figuras públicas passaram a pedir publicamente que as denúncias fossem apuradas com seriedade.
O caso, que havia sido tratado inicialmente como um embate familiar, agora ganhava contornos sociais mais profundos: abandono, desigualdade e o uso do poder para apagar existências. Fontes próximas a órgãos responsáveis confirmaram que uma nova investigação estava em andamento e que haveria uma reavaliação da conduta processual nas primeiras etapas do caso. Arthur, acuado pela repercussão, desapareceu dos holofotes por dias. Mas a pressão era insustentável e então reapareceu. A coletiva foi organizada às pressas, num hotel de luxo, com controle rigoroso de entrada. Diante de um púlpito cercado de microfones, ele apareceu com os ombros caídos, mas com a voz ainda firme. Jamais tive intenção de prejudicar uma criança. As informações divulgadas carecem de verdade. Trata-se de uma campanha difamatória, com motivações que serão apuradas. As perguntas vieram como uma tempestade. E os áudios da ex-enfermeira? E o recibo do pagamento? Por que o bebê não foi registrado? Por que nunca assumiu o filho? Arthur não respondeu a nenhuma diretamente. Estou tomando todas as providências legais. As devidas ações jurídicas já estão sendo encaminhadas contra os responsáveis pelas acusações. E saiu do salão sem olhar para trás. A reação nas redes foi imediata. Mentiroso até o fim. Covardia não se apaga com terno. Ele ainda acha que manda em tudo. Essa mãe mudou o jogo. A mobilização crescia. Entidades civis e grupos de proteção à infância se pronunciaram em apoio à família de Isadora. Um grupo de advogados se ofereceu publicamente para auxiliar o processo de guarda e garantir proteção à mãe e às filhas. Na sala da pequena casa, Isadora assistia à entrevista com o controle remoto apertado na mão. Lucas brincava ao lado, falando suas primeiras sílabas sem parar. Lívia e Camila estavam sentadas no chão, fazendo desenhos com lápis de cera. Renata entrou apressada, celular em mãos. Mãe, você não vai acreditar. O quê? A decisão da guarda vai ser reavaliada. Aquele pedido anterior foi anulado. Alegaram que houve conflito de interesses de quem decidiu. Agora vai ter nova audiência, nova juíza e vão ouvir a gente de verdade. Isadora levou a mão à boca. Os olhos encheram-se de lágrimas. Então ainda há chance? Mais do que isso. Agora tem gente olhando, gente importante, e ninguém mais pode fingir que ele não existe. No mesmo dia, uma repórter de TV ligou pedindo para entrevistar Isadora. Queria ouvir dela como foi tudo, desde a noite do beco até os primeiros sorrisos de Lucas. Isadora hesitou, mas aceitou. Já me viram como suspeita, já me chamaram de louca. Agora vão me ver como eu sou, uma mãe. A matéria foi exibida no telejornal da noite. Isadora, sentada no sofá com Lucas no colo, contou como o encontrou, como o salvou, como o amou. Eu não achei um bebê, achei uma vida escondida, um silêncio que ninguém queria ouvir. E ele falou comigo mesmo sem dizer nada. A frase viralizou. Uma jornalista a repetiu em rede nacional. Silêncio que ninguém quis ouvir. Essa é a história do Brasil muitas vezes. Mas essa mãe ouviu. Do lado de fora, a vida parecia continuar. Mas por dentro, dentro da casa, dentro do país, algo tinha mudado. Arthur já não era visto como intocável. E Lucas já não era um segredo. Era uma história viva. Uma história que ninguém mais conseguiria apagar. A tarde estava silenciosa quando o telefone da advogada tocou. Isadora estava varrendo a sala. Lucas brincava com um carrinho de madeira doado por uma vizinha. O aparelho tocou 1, 2 vezes até que Renata atendeu. Quando ouviu o nome do interlocutor, seu corpo congelou. É ele! Isadora parou. Ele quem? Arthur. Quer falar com você. Mas, através do advogado dele. O encontro foi marcado para o dia seguinte, em um local neutro. O escritório da defensora pública que acompanhava o caso. Isadora vestiu a mesma blusa que usara na primeira audiência,
Estava limpa, remendada, mas firme. Levou Lucas no colo. Ele já não era o mesmo bebê mudo do beco. Agora emitia sons, apontava, chamava pelas irmãs. No escritório, Arthur já os esperava. Sozinho desta vez. Sem terno, sem seguranças. Apenas com o rosto cansado e uma pasta preta sobre a mesa. Isadora entrou com a cabeça erguida. O que quer? Ele olhou para Lucas por alguns segundos. Havia algo estranho no olhar. Não era remorso, era desgaste. Um homem encurralado tentando controlar o que não podia mais esconder. Vim propor um acordo. Diga logo. Cortou Isadora sem paciência. Ele abriu a pasta. Estou disposto a transferir um valor significativo para você e sua família. A quantia é suficiente para viverem confortavelmente por muitos anos. Sem problemas, sem mídia, sem escândalo. Tudo será feito com sigilo. Isadora não respondeu. Em troca, o processo para a guarda é encerrado. E o menino volta comigo. Silêncio absoluto. Lucas, no colo de Isadora, apenas olhava. Seus olhos negros pareciam mais antigos que o tempo. Isadora segurou a mãozinha dele com força. Dinheiro não me compra, disse ela com a voz serena. Eu não te devo nada, mas você deve muito ao seu próprio filho. Eu posso garantir o futuro dele. O que você quer garantir é o seu nome. Arthur suspirou, pela primeira vez parecendo vulnerável. Ele é meu filho. Não, ele é filho de quem não fugiu, de quem ficou, de quem ouviu o silêncio dele dia após dia e não desistiu. Arthur tentou interromper. Não! Ela ergueu a voz. Eu aceito conversar, mas só se for com a justiça envolvida, com a lei olhando, com testemunhas e com Lucas protegido, não comprado. A advogada que assistia à cena em silêncio interveio. Se há um interesse legítimo do Sr. Arthur em buscar acordo legal, ele pode ser proposto na audiência de reavaliação de guarda, mas sem imposições, sem segredo e com base na verdade, não em cifras. Arthur permaneceu em silêncio. Depois recolheu a pasta, sem responder. Saiu da sala sem olhar para trás. No caminho de volta para casa, Isadora chorou baixinho no ônibus, com Lucas no colo. Não era tristeza. Era a libertação de anos de silêncio engolido. Você vai ter o que merece, meu filho, sussurrou. Lucas, calmo, encostou a cabeça no ombro dela. E de repente, falou. Mamãe. Isadora parou de respirar por um segundo. Olhou para ele. Os olhos do bebê brilhavam. Mamãe, repetiu. As lágrimas vieram sem controle. Renata, que estava ao lado, sorriu com força. Ele disse, mãe, ele te chamou. Isadora apenas o abraçou, forte, apertado, como se pudesse protegê-lo do mundo inteiro, para sempre. Em casa, Lívia e Camila foram correndo contar à vizinhança. Era como se Lucas tivesse gritado para o mundo, eu tenho mãe. O que antes era luta, agora era certeza. A certeza de que Lucas não era mais um bebê abandonado, era um filho amado. Um filho que sabia exatamente quem era sua mãe. A audiência estava marcada para as 9 da manhã, mas Isadora chegou com quase 1 hora de antecedência. Vestia uma roupa simples, mas com firmeza no olhar. Lucas, agora mais ativo, andava agarrado à barra de sua saia. Renata, Camila e Lívia vinham logo atrás, alinhadas, orgulhosas. A pequena família parecia maior naquele dia. Dessa vez, a sala era outra. Outro fórum, outra juíza, outra postura. A juíza, uma mulher de olhar sereno e voz firme, pediu que todos se sentassem. Estamos aqui para reavaliar o pedido de guarda da criança identificada como Lucas, a partir de novos elementos e depoimentos obtidos desde a última análise, disse, com tranquilidade. A advogada de Isadora apresentou os novos documentos. A gravação da ex-enfermeira Vera, as provas do pagamento feito para apagar registros, as mensagens resgatadas de Clara, o histórico de cuidado, vínculo afetivo, testemunhos da comunidade e da própria criança. A criança reconhece Isadora como figura materna. Tem vínculo com as irmãs. Progrediu emocionalmente e verbalmente desde que foi acolhido.
O abandono inicial é incontestável, e os vínculos afetivos construídos não devem ser ignorados, disse a defensora. Do outro lado, Arthur não compareceu. Apenas seu advogado, que tentou uma defesa neutra, sem força. Meu cliente reconhece os fatos e não se opõe ao bem-estar da criança. Deixa à justiça a decisão mais adequada. A juíza fez uma pausa. O nome mãe foi dado com o coração, disse. E isso tem peso. Naquele mesmo dia, por volta das 15 horas, a decisão saiu. Guarda legal e definitiva concedida a Isadora Mendes da Silva. O documento foi entregue em mãos. A juíza apertou a de Isadora com gentileza. O Estado falhou com você, senhora Isadora, mas hoje ele tenta corrigir parte disso. Isadora não conseguiu conter o choro. Renata abraçou a mãe. Camila pulava no corredor. Lívia dava voltas com Lucas no colo, como se ele tivesse acabado de nascer, de novo. Com o novo status legal, outras portas começaram a se abrir. A ONG, que acompanhava o caso, intermediou um processo de indenização extrajudicial. Arthur, pressionado pela opinião pública e pelo temor de mais exposição, concordou com o pagamento. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre reconhecer que uma mulher pobre, sem diploma, sem sobrenome, tinha vencido, com verdade, com afeto e com coragem. A quantia foi usada com sabedoria. Meses depois, a mudança aconteceu. A nova casa não era luxuosa, mas era limpa, segura, espaçosa. Tinha janelas grandes, um pequeno quintal e quartos separados para as crianças. Pela primeira vez, cada filha tinha um espaço só seu. E Lucas, um berço ao lado da cama da mãe, com móveis montados por amigos da ONG. Renata ganhou uma bolsa para continuar os estudos. Camila voltou a frequentar o reforço escolar. Lívia se inscreveu em uma escolinha de música comunitária. Isadora conseguiu um emprego em uma cooperativa de produção de marmitas caseiras, salário digno, carga horária justa, ambiente respeitoso. A vida não ficou fácil, mas ficou possível. E mais do que isso, ficou leve. Numa tarde de sol, enquanto regava as plantas do quintal, Isadora viu Renata e Camila ensinando Lucas a andar de bicicleta sem rodinhas. Lívia cantava uma música inventada na varanda, com as mãos sujas de tinta. Isadora sorriu. É isso, murmurou. Lucas, do outro lado do quintal, largou a bicicleta e correu em direção a ela. Mamãe! Ela o pegou no colo e o girou no ar. Você me escolheu, né? Lucas deu uma risada gostosa. Daquelas que fazem a gente esquecer qualquer inverno que tenha passado. Mais tarde, à mesa do jantar, com pratos simples e risadas fartas, Isadora levantou o copo com suco de laranja e disse: A nossa família, que não foi feita de sangue, mas de verdade. Renata completou. E de coragem, Lívia. E de histórias, Camila. E de amor. Lucas, por fim, ergueu o copinho de plástico, imitando todos. E de mamãe. O riso veio junto com as lágrimas. A vida agora era deles. O céu daquela manhã era de um azul tão limpo que parecia novo. O tipo de céu que aparece depois de uma tempestade longa, como se o mundo tivesse, enfim, lavado a alma. Na calçada, em frente à escola comunitária, um grupo de crianças se reunia em torno de uma mesa de madeira. Sobre ela, pedaços de tecidos coloridos, agulhas sem ponta, linhas, botões. Uma campanha de inverno organizada pelos moradores. Um cobertor, um gesto, para aquecer crianças em situação de rua. Entre elas estava Lucas. Com 7 anos incompletos e um sorriso largo, ele ajudava Lívia a alinhar 2 pedaços de flanela. Os dedos pequenos seguravam com cuidado, como se o tecido fosse algo sagrado. Esse vai ficar bonito, disse ele com os olhos brilhando. Lívia assentiu, toda orgulhosa do irmão. Vamos fazer igual ao que a mamãe encontrou no beco, só que mais quentinho. Eu gosto de cobertor. E de você? Respondeu Lucas rindo. Lívia riu junto. O som da infância preenchia o ar como uma canção de recomeço.
Isadora, do outro lado da rua, observava tudo com o avental sujo de farinha. Tinha saído mais cedo da cooperativa para buscar as crianças, mas ao vê-los ali, parou. Encostou-se a um poste e ficou apenas olhando. A imagem era tão forte quanto um sonho que se realiza devagar. Lucas, o menino que um dia não falava, agora liderava conversas. Lívia, a pequena que chorava por atenção, agora dividia sorrisos. Renata, ali perto, organizava os kits com as mães voluntárias, mais madura, determinada, já com planos para a faculdade de Direito. Camila estava sentada no meio-fio desenhando, o rosto sujo de tinta, os olhos serenos. A casa havia se tornado mundo. O mundo, enfim, havia se tornado lar. Ao final da tarde, Lucas correu até Isadora com o cobertor pronto nos braços. Mamãe, fiz esse com a Lívia, é pro menino da rua, aquele da esquina. Ele treme de noite, lembra? Ela ajoelhou-se e o abraçou forte. Lembro, meu amor, você tem um coração lindo. Lucas recuou um pouco, olhou para ela nos olhos e disse: eu só fiz o que você fez comigo. A frase veio como um raio de luz. Isadora não respondeu. Só o puxou para o peito e fechou os olhos. Ali estava tudo, todo o caminho, todo o silêncio transformado em som, todo o abandono transformado em cuidado, toda a dor transformada em afeto. À noite, em casa, com a sopa quente sobre a mesa, as crianças riam, trocavam histórias da campanha e dos amigos. Isadora observava em silêncio, mas dessa vez, um silêncio bom. Não aquele da ausência, era o silêncio da paz, da certeza de que, apesar de tudo, a vida tinha se ajeitado. Lucas pegou o cobertor feito por ele e se enroscou ao lado de Lívia no sofá. Sabe, mamãe, quando eu for grande, quero ter um lugar cheio de cobertores para dar para todo mundo que tiver frio. Ela sorriu. Então você vai ser rico de verdade, igual ao moço? Não, meu amor. Rico de verdade é quem sabe amar. Ele a encarou e disse: igual a você. A câmera da vida se afastava devagar, do sofá com os irmãos abraçados, da cozinha com a panela ainda fervendo, da rua, da vila, da cidade. E naquele beco, onde um dia o silêncio pesou como um mundo inteiro, agora havia luz. Porque o silêncio foi quebrado, transformado em voz, transformado em amor, transformado em presença. E tudo começou com um cobertor. E aí, o que achou da história é emocionante. Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar.